Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais trágicas e instrutivas da Bíblia, a queda de Salomão. Vamos explorar o capítulo 11 de 1 Reis, um relato que nos mostra como até mesmo o homem mais sábio do mundo pode se desviar quando seu coração se afasta de Deus. A história começa de uma maneira que já nos alerta. O rei Salomão, apesar de toda a sua sabedoria e das bênçãos recebidas, amou muitas mulheres estrangeiras. A Bíblia menciona que ele tinha 700 esposas, princesas e 300 concubinas. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Agora, o problema não era apenas o número impressionante de mulheres, mas de onde elas vinham. Eram de nações sobre as quais o Senhor tinha avisado claramente aos israelitas para não se misturarem, pois elas os desviariam para seguir outros deuses. E foi exatamente isso que aconteceu. Salomão, que em sua juventude pediu a Deus um coração sábio para governar, na sua velhice, permitiu que seu coração fosse dividido. Suas mulheres o induziram a se voltar para outros deuses. O texto diz que seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, como tinha sido o coração de seu pai, Davi. Ele começou a seguir Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o terrível deus dos Amonitas. Salomão fez o que era mau aos olhos do Senhor, e não o seguiu completamente, como Davi fizera. A situação ficou ainda pior. Salomão, o mesmo rei que construiu o magnífico templo para o Senhor em Jerusalém, agora construía altares para deuses pagãos. No monte que fica a leste de Jerusalém, ele ergueu um altar para Camos, o deus de Moabe, e para Moloque. Ele fez isso para agradar a todas as suas mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios aos seus próprios deuses. Imagina a cena. O centro da adoração ao Deus verdadeiro agora estava cercado por locais de idolatria. Como era de se esperar, a reação de Deus foi de ira. O Senhor, que havia aparecido a Salomão 2 vezes e o advertido especificamente para não seguir outros deuses, viu que o rei não obedeceu. A desobediência de Salomão foi uma quebra direta da aliança. Então, o Senhor proferiu sua sentença. Já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, certamente tirarei de você o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, em meio ao juízo, vemos a misericórdia e a fidelidade de Deus. Por amor a Davi, seu pai, Deus disse que não faria isso durante a vida de Salomão. A divisão do reino aconteceria nas mãos de seu filho. E mesmo assim, Deus não tiraria o reino por completo. Uma tribo permaneceria com a dinastia de Davi, por amor ao próprio Davi e por amor a Jerusalém, a cidade que ele escolheu. Essa promessa nos mostra que, mesmo diante da nossa infidelidade, Deus permanece fiel às suas promessas. A partir desse momento, o reinado de Salomão, que antes era de paz e prosperidade, começou a ser abalado por conflitos. O Senhor levantou adversários contra ele. O primeiro foi Hadad, o Edomita. Hadad era da linhagem real de Edom e tinha uma história de vingança contra Israel. Anos antes, quando Davi conquistou Edom, o comandante Joabe havia exterminado quase todos os homens de lá. Hadad, ainda menino, conseguiu fugir para o Egito. No Egito, Hadad foi bem recebido pelo faraó, que lhe deu uma casa, terras e até a irmã da rainha como esposa. Ele teve um filho lá, chamado Genubate, que foi criado no próprio palácio real. Mas Hadad nunca esqueceu sua terra natal e seu desejo de vingança. Quando soube da morte do rei Davi e de Joabe, ele pediu ao faraó para voltar para Edom. Mesmo com o faraó questionando sua decisão, Hadad insistiu e voltou, tornando-se uma pedra no sapato de Salomão. Mas os problemas não pararam por aí. Deus levantou um segundo adversário, Rezon, filho de Eliada. Ele havia fugido de seu senhor, o rei de Zobá, e se tornou líder de um bando de rebeldes.
Eles se estabeleceram em Damasco e assumiram o controle da Síria. Rezon foi um adversário de Israel durante todo o resto da vida de Salomão. O texto diz que ele trouxe muitos problemas, além dos que Hadad já causava, e era extremamente hostil a Israel. O reino que antes era seguro e pacífico, agora enfrentava ameaças em suas fronteiras norte e sul. E então, surge o terceiro e mais significativo adversário, aquele que de fato cumpriria a profecia de dividir o reino. Seu nome era Jeroboão, filho de Nebate. Diferente dos outros, Jeroboão não era um inimigo externo. Ele era de dentro. Ele era um dos oficiais de Salomão, um homem da tribo de Efraim, descrito como muito capaz e trabalhador. Salomão viu seu potencial e o colocou como encarregado de todos os trabalhadores forçados das tribos de José. A história da rebelião de Jeroboão começa de uma forma dramática. Um dia, quando ele estava saindo de Jerusalém, o profeta Aías, de Siló, o encontrou no caminho. Aías estava usando uma capa nova e, de repente, ele a pegou, rasgou em 12 pedaços e disse a Jeroboão: "Apanhe 10 pedaços para você." O profeta então explicou o significado daquele ato simbólico. Era uma mensagem direta de Deus. Aías disse: "Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: saiba que vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos." A razão para isso era clara: a idolatria de Salomão. Porque ele e o povo haviam abandonado o Senhor para adorar os deuses das nações vizinhas. A profecia reiterou que uma tribo permaneceria com o filho de Salomão, por amor a Davi e a Jerusalém. Deus, através do profeta Aías, fez uma promessa condicional a Jeroboão. Ele disse: "Se você fizer tudo o que eu ordenar e andar nos meus caminhos, obedecendo aos meus decretos como fez o meu servo Davi, estarei com você. Edificarei para você uma dinastia tão permanente quanto a que edifiquei para Davi, e darei Israel a você." Era uma oportunidade incrível para Jeroboão começar uma nova linhagem real, baseada na obediência a Deus. A humilhação sobre a descendência de Davi seria temporária, não para sempre, apontando para a promessa futura do Messias. Naturalmente, quando Salomão soube dessa profecia e da ascensão de Jeroboão, ele tentou matá-lo. Salomão, que um dia foi o juiz sábio, agora agia como um tirano, tentando impedir a palavra de Deus pela força. Mas Jeroboão conseguiu fugir para o Egito, onde ficou sob a proteção do rei Sisaque, até a morte de Salomão. Ele estava seguro, esperando o momento certo para voltar e reivindicar o que Deus havia prometido. O capítulo termina com um resumo melancólico do fim de uma era gloriosa. O autor sagrado nos diz que os demais acontecimentos do reinado de Salomão, tudo o que ele fez e a sabedoria que teve, estão escritos nos registros históricos de Salomão. Ele reinou por 40 anos em Jerusalém, sobre todo o Israel. Um reinado que começou com tanto brilho, sabedoria e bênçãos, terminou em divisão, idolatria e conflito. Então Salomão descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. E seu filho, Roboão, o sucedeu no trono. Mas o cenário já estava montado para a tragédia que viria a seguir: a divisão do reino. O legado de Salomão se tornou um aviso solene sobre o perigo de um coração dividido. A história de Salomão em 1 Reis 11 é um lembrete poderoso para todos nós. Não importa quão sábios, talentosos ou abençoados sejamos, a nossa prioridade máxima deve ser manter nosso coração totalmente dedicado a Deus. Pequenos compromissos, pequenas concessões ao que o mundo oferece, podem nos levar por um caminho de desvio gradual, com consequências devastadoras para nós e para as gerações futuras. A fidelidade a Deus não é negociável. Que possamos aprender com os erros de Salomão e buscar a cada dia ter um coração indivíduo, totalmente entregue ao Senhor. Obrigado por assistir. Se essa reflexão falou com você, deixe seu like, compartilhe com alguém
e se inscreva no canal para mais estudos como este. Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima!